E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez, mais uma aula de matemática. Dessa vez agora a gente vai trabalhar com uma das partes mais importantes da matemática. Muitos de vocês aí estavam ansiosos para que chegasse esse momento. Então a gente vai começar aí com o que a gente chama de cálculo algébrico. Ou seja, é quando na matemática a gente começa a utilizar algumas letras, né, para fazer alguns cálculos aí. A gente vai tentar entender por que a gente usa letras, às vezes, aí, em matemática, tá? Bom, então o nosso assunto de hoje aí, a gente vai chamar ele de cálculo algébrico. Cálculo algébrico. Então a gente vai tentar entender o que é o cálculo algébrico, tá? Bom, gente, em algumas situações na matemática, a gente tem termos que a gente não conhece o valor, tá? Então, vez por outra, a gente vai trabalhar com esse tipo de situação onde você tem algumas informações, mas um dos termos, uma das informações que você precisa, você não tem o valor, tá? E você tem também o que a gente chama de variável, tá? Variável é o quê? É quando você tem uma situação parecida, onde se você mudar o valor de uma coisa, você vai acabar mudando o valor de outra. Então isso aí a gente chama de variável. Por quê? Porque ela sempre está disposta a variar de acordo com o valor, tá? A gente vai tentar entender isso aí um pouquinho mais na frente. Bom, então, primeiro, o cálculo algébrico lembra que a gente sempre vai utilizar a letra, tá? Geralmente a matemática ela vai usar o x, mas a gente não vai usar necessariamente só o x, tá? A gente vai mostrar por que a letra ela vai ser importante para a gente poder calcular isso aqui. Primeiro, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Para a gente tentar entender. Eu vou escrever aqui, tá? Fala aí. Qual é o número? Qual é o número que somado com 13 dá 30? Bom, então eu vou dar 10 segundos aí para vocês tentarem responder aí na casa de vocês. Vamos lá, contando agora. Pronto, tempo esgotado. Então a gente vai ver o seguinte: qual é o número aqui somado com 13 dá 30? Bom, muita gente fez aí, eu acredito que vocês acharam 17, né? Então se eu pegar aqui o 13, que foi uma informação que foi dada, somar aqui com o 17, que você não tinha aí na questão, você encontrou o 30. Beleza, ó, gente. A gente vai se concentrar aqui em uma coisa. A informação que a questão deu foi o 13 e foi o 30. Tá? A informação que você não sabia, a informação que era desconhecida, era esse valor aqui que você encontrou, tá? Que foi o 17. Então o 17 aqui, até alguns segundos atrás aí, ele era um valor desconhecido, tá? Valor desconhecido. Ou seja, a gente não sabia qual era esse valor. E a gente pensa o quê? Ó? Na matemática, sempre que você tem algum valor que você não conhece, algum valor que é desconhecido, algum valor que é incógnito, a gente vai, vez por outra, representar por uma letra. Tá? Então, em vez de você resolver desse jeito, a gente poderia resolver como? Ó? Poderia resolver assim. Ó. Eu tenho aqui 13. Eu vou somar com um número que eu não conheço. Nesse caso, eu vou representar esse valor que eu não conheço por uma letra, M. Isso aqui vai dar 30. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? É um cálculo algébrico. Então, assim, sempre que eu tenho uma letra, essa letra aí ela vai representar o quê? Um valor desconhecido. Então, lembra, ó, letra em matemática não é só x, tá? Pode ser qualquer letra, pode ser uma figura,
Pode ser qualquer coisa que represente um valor desconhecido. Então, para o cálculo algébrico, tem que lembrar disso aí, tá? A letra, ela sempre vai representar alguma coisa que a gente não conhece, tá? E aí a gente vai falar sobre o que a gente chama de sentença e sentença matemática, tá? Beleza. O que é uma sentença? Bom, sentença é uma frase que tem sentido completo. Então vamos colocar aqui. É uma frase que tem sentido completo. Beleza. Vamos dar um exemplo aqui de sentença. Eu viajei a Paris ano passado. Por que essa frase é uma sentença? Porque é uma frase que tem sentido completo. Ou seja, não preciso mais dar mais nenhuma informação. Tá? A frase está completa, a frase ela consegue informar tudo o que eu quero. Tá? Mas aí a gente vai falar de sentença matemática. Bom, o que é sentença matemática? Gente, sentença matemática é a mesma coisa que uma sentença comum, só que representando aí um problema matemático. Tá? E por que isso é importante para o cálculo algébrico? Porque tem situações onde você vai precisar representar uma sentença com uma letra. Tá? A gente vai dar um exemplo aqui agora. Então a gente vai usar um exemplo parecido com o que a gente deu aí no início da aula. Tá? A gente vai falar o quê? Eu quero escrever uma sentença matemática, tá? Eu vou escrever primeiro uma sentença normal, tá? Um número somado com 10. Tá aí, ó. Então fala assim, ó, eu tenho um número que você não sabe qual é, e esse número ele tá sendo somado com 10. Bom, ela tem sentido completo. Mas como é que eu escrevo isso de maneira matemática, de uma sentença feita de forma matemática? Gente, esse número aqui, um número, a gente não sabe qual é, tá? Se a gente não sabe qual é, a gente representa com uma letra. Beleza, ó. Um número é o quê? Vou representar por uma letra, x. Somado, se eu estou somando, o sinal é mais. Com 10. Então, qual é a minha sentença matemática aqui? X mais 10. Vamos ler agora? Um número somado com 10. Tranquilo? Então, sempre que eu tiver um valor desconhecido, a gente vai representar ele como com uma letra. Foi essa situação aqui. Vamos dar mais um exemplo. Um número subtraído de 30. Então, sempre que eu tenho um valor desconhecido, é o que? X. Se ele está subtraído menos, está subtraindo de quanto? 30. Então, isso aqui é o que? É uma sentença matemática. Tá? A gente pegou uma informação e traduziu para a linguagem matemática. E aí a gente vai dar um terceiro exemplo aqui agora, que eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês, tá? Essa daqui ele fala assim: o dobro de um número
somado com 25. Beleza. Eu quero o dobro de um número. E esse número eu não sei qual é. Tá? Então vamos tentar entender agora desse jeito. Gente, se eu tenho um número, ele é x. Tá? Vamos representar aqui pela letra x. E a gente vai pensar, poxa, como é que eu escrevo o dobro de um número? Eu sei que o dobro é sempre multiplicado por 2. Tá? E se eu quero escrever o dobro de 3, eu escrevo como? 2 vezes 3. Se eu quero escrever o dobro de 10, eu escrevo 2 vezes 10. Se eu quero escrever o dobro de 1000, eu escrevo 2 vezes 1000. Da mesma maneira, se eu quero escrever o dobro de 450, eu escrevo 2 vezes 450. Mas se eu quiser escrever o dobro de um número que eu não conheço, eu escrevo o quê? 2 vezes x. Tá? Observe aí, ó. Todos aqui são iguais, mas se eu estou falando de um número que eu não conheço, eu represento ele sempre por uma letra. Tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Sempre que eu quero representar o dobro de um número, eu vou escrever 2 vezes x. Ele está somado, é mais. Está somado com quanto? 25. Gente, ó, na matemática, sempre que eu represento o dobro, tem um número multiplicado por uma letra, como é esse caso aqui, a gente pode escrever dessa maneira que a gente escreveu, tá? 2 vezes x. Ou eu posso escrever simplesmente aí, ó, 2x. É a mesma coisa, tá? Então, tanto faz ele ter o ponto no meio, como ter a letra vindo após o número aí. Tranquilo? Então, às vezes você pode encontrar de uma maneira ou de outra, para a gente não se confundir, tá? Então, eu posso escrever com o ponto no meio, ou eu posso escrever sem o ponto no meio, dá no mesmo. Vamos dar outro exemplo aí. Mais um exemplo. Tem aí o triplo de um número. Somado com o seu dobro. Então vamos pensar. Como é que eu escrevo o triplo de um número? A gente já viu. Se eu quero o triplo de 2, 3 vezes 2. Se eu quero o triplo de 10, 3 vezes 10. Se eu quero o triplo de um número que eu não sei qual é, que é x, como é que eu escrevo? 3 vezes x. Somado com o seu dobro. A gente já viu como é que faz o dobro também, né? 2 vezes x. Então eu posso escrever desse jeito. Ou eu poderia escrever assim, né? 3x mais 2x. É a mesma coisa. Tranquilo? Bom, então dessa maneira aí que a gente faz uma sentença matemática utilizando o cálculo algébrico. Lembrando aí, ó, que sempre que eu tenho um termo desconhecido, esse termo aí ele vai ser sempre representado por uma letra. Tá? Então, não fiquem com medo, não fiquem com receio de estar errado e tal, porque não vai estar, tá, gente? É o quê? A gente sempre trabalhou até agora com números que a gente conhece, tá? Ou seja, 3 vezes 2, 3 vezes 10. Mas agora você vai estar multiplicando aí por um número que você não sabe qual é. Nesse caso, você vai representar por uma letra, tá? Então, não vai mudar nada, só colocar no lugar do que você não sabe o que é ainda, colocar uma letra, tá? Como a gente viu aqui. Beleza aí? Vamos dar o último exemplo aqui para a gente encerrar essa aula. A gente vai ver agora a metade de um número menos 10. Beleza. Gente, ó, para metade a gente vai ter que lembrar de fração, tá? A fração que a gente representa a metade de um inteiro é 1 sobre 2. Tá? Nesse caso, eu não sei se o número é inteiro, não sei se ele é fracionário, não sei se ele é nada, não disse, né? A gente não sabe, é um valor desconhecido. Então, como é que eu represento a metade de um número? Eu vou pegar o número e vou dividir ele por 2. Ou então colocar ele sobre 2, tanto faz. Tá? Nesse caso aqui, como o número ele é desconhecido, a metade de um número, eu sei qual é?
Não. X. Mas eu não quero a metade? Então eu cheguei aqui, ó. Sobre 2. Menos 10. Então, se eu quero um número desconhecido, letra. Ok, não sei qual é. Se eu quero a metade, só é pegar o número e colocar sobre 2, como a gente fazia aí com as frações, tá? X sobre 2. Menos, só é colocar o sinal de menos. E o 10 a gente já sabe qual é. Então, como é que eu escrevi a sentença? X sobre 2 menos 10. Beleza? Então, essa semana vai alguns exercícios aí para vocês treinarem isso, tá? Treinarem a parte de sentença. Semana a atividade vai ser bem tranquila, bem menos questões também, tá? Então, só para vocês treinarem isso aí, saber como é que a gente trabalha com as sentenças matemáticas. Beleza? Bom, é basicamente isso. Foi um prazer, até a próxima. Tchau.